alguém tenha qualquer dificuldade aí de assistir. Acho que está tudo certo. Estão enxergando a minha tela ampliada? Então, tá bom. Sim. Então, todos muito bem-vindos. A disciplina se chama Organização do Trabalho e Legislação, carinhosamente apelidada de OTL. Ainda tem gente, quando eu falo com tanta intimidade, OTL. O que é OTL? Não me dou conta, que para mim é tão assim próximo, né, essa disciplina. Então, se quiserem, os que quiserem ficar com as câmeras abertas, eu gosto muito, toda hora eu fico espiando, eu falo e fico olhando aí para ver as reações, quem está comigo, e sempre que quiserem participar, vai ser um prazer. Já botei para gravar. E eu começo assim, só de uma maneira geral falando, né? OTL, organização. Eu acredito muito na importância, né, da organização. Nós temos aí conjuntos de diretrizes, temos normas, temos funções. É dessa forma que nós podemos contribuir para o bom funcionamento, né, de qualquer empreendimento. Uma organização é uma arrumação ordenada das partes de um todo. Uma organização é a preparação de um projeto com definição de procedimentos e metas. Então, aqui, independente, né, de estarmos falando de futuros arquitetos, mas no sentido aí de seguirmos normas, atendermos a funções, contribuirmos, nos prepararmos e termos definição de procedimentos e metas. T de trabalho. Trabalho é um conjunto de atividades produtivas ou intelectuais exercidas pelo homem para gerar uma utilidade e alcançar determinado fim. O trabalho é uma atividade profissional, regular, remunerada ou assalariada, objeto de um contrato trabalhista. Um trabalho é qualquer obra manual, artística, intelectual, qualquer obra realizada, qualquer empreendimento, realização. Então, palavras-chave, né? Organização, termos metas, trabalho, relacionar com realização. E legislação. Então, nosso país tem um conjunto de leis e são determinados diversos assuntos, todos os assuntos. E, especificamente, nós vamos aqui estudar juntos as leis que falam sobre o exercício da profissão do arquiteto. Até aqui, no curso de arquitetura, vocês estudam uma série de leis já, mas são as leis que devem ser atendidas na execução de um projeto. Leis e normas de acessibilidade, leis e índices de um plano diretor, né? Então, nos projetos de edifícios, de cidades. Vocês já estudaram o Código de Edificações. São leis que interferem e que devemos conhecê-las e respeitá-las para fazer projeto. Agora, tem outras leis que falam sobre a nossa conduta, os nossos direitos, os nossos deveres enquanto cidadãos e enquanto profissionais arquitetos. Essas é que vão ser alvo aí da nossa disciplina. Ainda, né, a gente usa essa matriz curricular e vocês estão ali, né? Eu imagino que tenham estudantes de diversos níveis do curso. Essa disciplina ela não tem assim pré-requisitos, mas ela é uma disciplina alocada mais no final do curso, entendendo que vocês, né, quando chegam aí no 8º, 9º semestre, já estão mais próximos da vida profissional, aonde vai ser fundamental que vocês tenham conhecimento dessas leis que falam de conduta, de direitos, de deveres, vamos falar de ética profissional. Então, estamos aí
alocados no 9º semestre dentro da matriz curricular. Também gosto de contar algumas histórias, e uma das histórias é essa, não preciso nem dizer, minha saudade de viagens aí com a pandemia está imensa. E o que aconteceu é que em 2017 eu fui, então, chamada para trabalhar nessa disciplina, OTL. Imaginem, eu sou professora lá na PUC, vou dizer, porque eu assumo a minha idade, desde 1998. Quem não era nascido, não fala nada, por favor, senão eu vou ficar meio triste. Mas, desde 1998, é tempo. A gente não vê o tempo passar, mas ele passa. E eu sempre na área de projeto. Sempre na área de projeto, que foi, né, onde eu ingressei, e relacionando sempre com a minha atuação do dia a dia de escritório, que foi uma escolha que eu fiz. Quero ter o meu escritório, quero ser professora de projeto. Bom, aí, de repente, me chamaram, né, para dar aula junto com o professor Campos. Ele já está aposentado, acho que vocês, talvez a maioria de vocês, não chegou a conhecê-lo. Muito querido, meu amigão. E o interessante é que em 2017 eu tinha recém voltado de uma viagem que eu fiz com meu esposo, com um grupo de amigos para a Grécia. E aí lá foi uma viagem que me fez, assim, me trouxe uma série de reflexões com relação à ética, com relação aos filósofos, a uma série de pensamentos. E aí, junto com isso, veio o convite para trabalhar com o Campus numa disciplina que não era de prática de projeto, mas uma disciplina de debate, de conversa, de troca, de pensamento. Então, com uma grande satisfação, acabei fazendo esse link, né? Acho que foi assim uma coincidência, mas legal, uma coisa que eu gosto de contar para vocês. E aí trago, então, desde então, né, essa inspiração, né, para falar de ética, para falar de legislação. Agora já se passam, então, deixa eu ver, 4 anos dessa viagem maravilhosa, mas seguem os aprendizados. E aí, alguns desses aprendizados dizem o seguinte: desde 470 a.C., olha só, não é pouca coisa. O que diz o Alexandre o Grande? Lembre-se que da conduta de cada um depende o destino de todos. Cada um, né, depende o destino de todos. Somos um grupo, uma categoria, hoje todos vocês estudantes de arquitetura, muito em breve profissionais. Então, que cada um tenha esse sentimento da sua conduta depende do destino de todos. Depois, mais um. Aristóteles disse: nós somos aquilo que fazemos repetidamente. Excelência, então, não é um agir, mas um hábito. E que a gente, então, exercite esse hábito, entendam que a trajetória acadêmica de vocês estão sendo observados, cercados dos colegas, futuros colegas de profissão, quem sabe futuros parceiros, estão convivendo com professores, com outras pessoas. Então, eu acho importante também essa percepção de que vamos tentar fazer da excelência um hábito. Então, que não seja a exceção, que seja o hábito. Então, nós somos aquilo que fazemos repetidamente. Excelência, então, não é um agir, mas um hábito. Então, exercitar esse hábito de desejarmos a excelência. Terceiro pensamento. Falando, né, então, na nossa disciplina, a gente trata de leis. O que disse Platão? Boas pessoas não precisam de leis para obrigá-las a agir responsavelmente, enquanto as pessoas ruins encontrarão um modo de contornar as leis. Então, realmente, as leis todas são alvo de interpretação, que a gente saiba, então, né,
interpretá-las, segui-las com responsabilidade. Tudo isso dentro da ideia de sermos bons profissionais, bons colegas, bons prestadores de serviço. E o último desses pensamentos, então, vem de Sócrates. Sábio é aquele que conhece os limites da própria ignorância. Então, o que eu digo para vocês, desde 1998, eu já aprendi muito enquanto professora da PUC. Semana passada, a primeira turma de formandos arquitetos da PUC completou 20 anos de graduação. Então, quando eu fui professora deles, fui professora no meio do curso, eu era da idade deles, eu aprendi muito nesse período e continuo aprendendo. E desde 2017, nessa disciplina, foi algo também foi transformador na minha vida. Verdade verdadeira. Poder vir aqui conversar com vocês sobre a vida profissional, sobre os desafios, compartilhar experiências. Então, é isso, a gente está sempre compartilhando. Então, ali, como eu disse, inspirada aí pelaquela minha viagem à Grécia, não esquecerei jamais, e mais alguns pensamentos sobre a didática proposta pela disciplina. Eu vou trazer o Paulo Freire, que diz o seguinte: ensinar não é transferir o conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção. Então, eu trago, claro, uma série de conteúdos, mas vai conseguir tirar proveito dessa disciplina quem participar. Temos trabalhos práticos que vocês elaboram e apresentam sob forma de seminário. São 3 trabalhos. A ideia não é ser uma disciplina pesada, nunca idealizei fazer provas, são trabalhos práticos. Dos 3 trabalhos, 2 são em grupo, são trabalhos, ninguém tem que decorar a lei, né? Não é esse o objetivo, quero que vocês saibam da existência dessas leis, que passem os olhos nas leis para poderem utilizá-las, para fazer um bom uso desse conteúdo. Então, essa disciplina, eu compartilho experiências, eu aprendo muito com vocês, adoro quando vocês também trazem aí relatos, né, dos estágios e das experiências de vocês. Depois, sobre postura perante os desafios da disciplina, e aí eu até acrescentei, né, e da vida, que é algo que a gente também busca, uma frase do Henry Ford que diz: não encontro defeitos, encontro soluções. Qualquer um sabe queixar-se. Então, sempre fui assim muito otimista e muito positiva, mas também considero que com o tempo fui aprendendo a cada vez menos ter queixas e cada vez mais ir em busca de soluções. E é o que desejo para todos vocês. Agora ainda, um último pensador que eu gosto muito, não poderia deixar de citar, é o Mário Sérgio Cortella, que ele fala sobre ética. E na nossa disciplina, a gente vai estudar o Código de Ética do CAU. O CAU é o Conselho dos Arquitetos e Urbanistas do Brasil. Então, temos o CAU-BR, temos o CAU-RS. E o Código de Ética do CAU é como todos devemos agir enquanto colegas arquitetos. E o que o Cortella diz, que eu acho também interessante e poderoso aí para o nosso desenvolver do semestre. Ética é um conjunto de valores e princípios que nós usamos para decidir as 3 grandes questões da vida. Eu quero, eu devo, eu posso. Então, tem coisa que eu quero, mas não devo, tem coisa que eu devo, mas não posso, e tem coisa que eu posso, mas não quero. Não é fácil, hein? Não é fácil, a gente tem aí bastante desafio pela frente, espero que juntos a gente tenha aí um ótimo semestre letivo.
Vou abrir com vocês o nosso plano de ensino e cronograma. Está aqui. Então, nossos encontros às terças, nesse horário aí, 19h15 até perto das 21 horas, 18h45. Então, na ementa da nossa disciplina, a gente vai ter, então, noções de direito privado, direito público para arquitetos, uma visão do conjunto de normas jurídicas que estão vigentes, então, a nível federal, estadual, municipal. A profissão do arquiteto, a partir da legislação que regula o exercício da atividade profissional. As dimensões do trabalho do arquiteto. A arquitetura física, a humana, a social. A função social do arquiteto. O exercício da profissão, atribuição profissional, responsabilidade, autoria e ética. As entidades profissionais da arquitetura, as relações interpessoais na arquitetura e na ética. Então, que a gente possa ir com essas nossas aulas rápidas, uma vez por semana, dá para se dizer que no início da semana, que inspire vocês aí para as semanas atribuladas, que eu sei que são as de um estudante de arquitetura, e que eu preciso dizer para vocês que seguem na vida de um profissional de arquitetura. Então, que vocês sintam, né, que estamos nos preparando para que vocês tenham aí, sejam futuros arquitetos com atuação profissional, que tenham um comportamento interativo com a sociedade, que conheçam as leis, e especialmente aquelas que regulam a nossa atividade, né, como arquitetos no mundo do trabalho. Então, vocês vão ver, eu vou citar, vou exemplificar leis que certamente vocês já ouviram falar, mas imagino que não tenham feito a leitura. Imagino, talvez alguns até tenham feito. Mas Constituição Federal, Código Civil, a Lei 12.378 de 2010, que é a nossa lei do CAL, resoluções vinculadas a essa lei, como a Resolução 21, Resolução 51. Então, o Conselho de Arquitetos vai ser bastante alvo dos nossos debates, e temos esse conselho. Essa instituição, ela regula o exercício da profissão. Então, não é uma escolha ao se formar arquitetos. Para exercer a profissão, todos vocês estarão, então, vinculados ao CAL, tá? Vinculados, tendo que responder, prestar contas e ter o CAL como aliado, né? E certamente é aliado do bom profissional. Como eu tinha dito, sempre foi uma opção, o professor Campos já tinha essa modalidade, nunca fizemos prova nessa disciplina. De qualquer forma, temos aí esses 3 trabalhos, e o mais importante para mim é que vocês compareçam, seja aí pelo online, pelo Zoom, né, que fiquem aí me escutando, se participarem melhor ainda, e temos alguns encontros presenciais, aonde então eu pretendo que seja assim momentos onde a gente possa debater presencialmente também algumas questões relevantes. Então, não tem mistério, são 3 trabalhos, a avaliação. Nesse período de pandemia, nós não estamos controlando, né, as chamadas, vocês sabem, mas a avaliação é o somatório aí dos 3 trabalhos práticos. Agora sim, nosso cronograma. Deixa eu ver quantas aulas teríamos. Temos 17 encontros ao longo do semestre. Terças-feiras, nesse semestre, temos alguns feriados, vai aparecer daqui a pouco. Então, mês de agosto, temos hoje, onde eu apresento a disciplina, começo aí essa conversa para vocês, para envolver vocês, né, nos assuntos que a gente vai tratar nas terças à noite. Próxima aula, fala um pouco mais sobre leis, decretos e resoluções, e já vou divulgar para vocês o trabalho 1.
Depois temos uma aula que fala sobre contrato de prestação de serviços, uma aula que fala de honorários profissionais, vamos falar de valores, grana, é bom, é legal falar sobre isso. Vamos falar sobre RRT, que é Registro de Responsabilidade Técnica. 7 de setembro, feriado. Voltamos do feriado, vamos nos encontrar lá na PUC para uma aula juntos, aonde eu acho que vai ser propícia para a gente conviver um pouco, matar um pouquinho da saudade e debater assuntos da disciplina. Aqui eu estou trazendo o tema futuro profissional do futuro. Depois, temos 2 aulas ainda em setembro para apresentação do trabalho 1. Início de outubro, novamente, nos encontramos na universidade. A nossa sala de aula da disciplina é a 214, do prédio 32. Depois, mais um feriadinho para conta. E uma das atividades que eu adoro na disciplina, eu criei o chamado OTL Talks. Então, é onde a gente tem convidados. Já tivemos diversos convidados, vou mostrar alguns para vocês aqui para ilustrar, mas o mais importante é reforçar que a ideia é trazer arquitetos ex-alunos que mostrem a sua trajetória, que compartilhem as suas dificuldades, as suas vitórias, e com isso inspire vocês, auxilie para que cada um comece aí a planejar e a ter suas ambições com relação à vida profissional. Temos em outubro 2 convidados, ainda estou fazendo esses contatos, mas estou com uma super expectativa das escolhas que eu acabei fazendo. Esqueci de pintar o azul, em azulzinho aqui o 2 de novembro, então já vamos pintar. Cor errada. Não sei se deu. Depois, já entrando em novembro, temos o trabalho 2, que eu vou divulgar aqui já final de agosto. Temos um seminário de apresentação do trabalho 2, que é o único individual. Trabalho 1 é em grupo, trabalho 3 é em grupo. 16 de novembro, nos encontramos novamente em sala de aula. São 4 encontros presenciais, tá, turma? 23 de novembro, nosso terceiro OTL Talks. 30 de novembro, encontro presencial. E aí, 7 de dezembro, a apresentação do trabalho 3. E aí, encerramos aí o semestre. Alguma dúvida até aqui? Alguma pergunta? Então tá, então vou continuar aqui com a nossa apresentação. Então, mostramos aí plano de ensino, cronograma, depois cada um de vocês aí se organize, eu também já na minha agenda estou marcando bem direitinho as aulas presenciais, porque esse momento de transição é assim, vai ter dias que eu tenho uma aula presencial no primeiro horário da tarde, daí depois tenho aula online, e vamos ver como é que vai funcionar isso aí. Não sei se vai ter horas que eu vou fazer a minha aula online direto lá do campus universitário, ou se eu vou me deslocar, mas é assim, a gente vai se ajeitando. 4, né, grandes itens, então, da disciplina, são os conteúdos que eu vou trazer, os seminários que nós vamos fazer juntos, esse tópico news, dentro da ideia de atualizar vocês de assuntos relacionados à profissão. O CAL tem uma news muito legal, que chega por e-mail. O Instagram das nossas associações de classe e entidades também foi a partir dessa disciplina que eu, mesmo já com tantos anos de experiência, comecei a seguir o Instagram de associações de arquitetos, de institutos de arquitetos, e é muito interessante, estou sempre super atualizada, então vou indicar isso para vocês. E os talks, que são as nossas conversas, em especial, né,
com os convidados. Então, com relação aos conteúdos que eu vou trazer, leis, contrato, honorários, RRT, profissional do futuro, responsabilidade, responsabilidade, tribunal, erros. Aqui não vou dar spoiler nenhum, mas o título, não sei se não deixa vocês um pouquinho curiosos, né? Tribunal, ai, o que será isso? Depois, regras, mercado, lucratividade. Os seminários T1, T2 e T3, as news, atualizações e notícias da profissão, os toques, assuntos relacionados à profissão, à conduta profissional, mais do que tudo, possibilidades, oportunidades, a gente olhar o outro e a gente se espelhar, a gente se inspirar, que vocês alcem voos maravilhosos, como eu tenho visto com os nossos ex-alunos. Para vocês terem uma pequena amostra do que já aconteceu nessa disciplina, e eu garanto para vocês, todos tiveram a mesma formação, todos cursaram 5, 6, 7 anos de arquitetura e urbanismo na PUC. E lá, há um ano atrás, um ano e pouquinho atrás, tivemos esses 4 convidados, a Érica, a Lara, a Vitória e o Pedro. E eles, eu acompanho por redes sociais, por situações que às vezes a gente se encontra, por às vezes amigos em comum, e acabo sabendo um pouquinho da vida de cada um. Fiz o convite, só que cada um deles é que definiu o seu tema para trazer para a turma. Então, vejam que interessante, a Érica é uma ex-aluna nossa, que trouxe o tema Ampliando Horizontes, a versatilidade do arquiteto no mercado de trabalho. A Érica foi para uma área de trabalhar como arquiteta junto a diversas startups, e a experiência também que ela relatou foi sensacional, é muito dinâmica, e ela tem feito muitos cursos interessantes na área de gestão e de empreendedorismo. Depois, a Lara, com toda a experiência, ela trouxe o tema gestão em arquitetura. A Lara, ela encontrou um nicho aqui em Porto Alegre, depois de morar um período em São Paulo. Ela veio para Porto Alegre, não sei se algum de vocês conhece algum desses 4, né, ex-alunos. Talvez todos eles já estão formados aí há mais de 10 anos, tá? Pelo que eu estou me lembrando. A Lara, então, ela executa obras com base em projetos de outros arquitetos. Já teve uma situação onde eu contratei, quer dizer, eu indiquei a Lara para um cliente, eu tinha feito um projeto e não pude acompanhar a execução. A Lara pega esse projeto e acompanha a execução. Então, os clientes dela são arquitetos e ela faz um trabalho super de qualidade, super maduro. A Vitória empreendeu, super empreendedora, abriu uma empresa chamada De Quadri. Acho que não tem um semestre que eu não faça essa propaganda da Vitória. Acompanhem ela no Insta ou no Pinterest. E ela, então, abriu essa empresa, está indo super bem, e ela faz design de paredes, tá? Então, é uma proposta bem legal. Ela trabalha somente com isso, quadros, molduras, gravuras, ambientação de paredes, e é bem legal o trabalho dela. E o Pedro já teve 2 vezes na minha disciplina. O Pedro mora em São Paulo e ele foi para a área de imóveis, né? Então, ele trabalhou já naquela quinto andar, e agora não vou me lembrar o nome, mas outras empresas sempre voltadas. E ele é um cara também que ele investe no mercado imobiliário, ele começou se valendo de uma condição que ele tinha um emprego e se encaixava num plano Minha Casa Minha Vida, quando ele ainda era estudante de arquitetura, que foi quando ele comprou o primeiro apartamento dele, e assim ele foi. Então, enfim,
E o Pedro está com também, acho que um Insta que trata só desse assunto aí de investindo em imóveis. Então, cada um foi para uma área. Depois tivemos outros convidados, Lisele, Suiê, Natália e Renata. Desses 4, imagino que muitos de vocês sigam no Insta a Renata Pokstaruk, porque é impressionante o número de seguidores que ela tem, super empreendedora também, criou o Arc Express, tem uma série de publicações valiosas, interessantíssimas, super qualificadas de arquitetura de interiores. Eu super recomendo o material da Renata, é muito, muito didático e muito prático. Também foi nossa aluna e veio contar aí a trajetória dela. Vou falar agora da Suiê. A Suiê, que está trazendo ali, ó, arte e arquitetura, como se relacionam, todos vocês conhecem a Suiê, acreditem ou não. A Suiê é responsável por uma série de pinturas de paredes lá no campus da PUC. Ali na maquetaria, no Ateliê Livre, aquela parede bonita é pintura da Suiê. Na Ipiranga, as bases, né, daquelas torres de alta tensão, pintura da Suiê. Dentro do campus, no Tecnopuc, vários murais, a Suiê, a PUC contrata a Suiê para fazer. Então, ela é formada em artes e formada em arquitetura, foi para a área das artes. A Natália começou trabalhando com paisagismo e criou uma empresa, ela organiza pequenos eventos, em especial casamentos. Na pandemia, o que ela organizou de casamentos, uma coisa impressionante. E a Lisele, muito sensível, o primeiro curso da Lisele é nutrição, depois ela fez arquitetura e ela, então, trabalha com o que ela chama arquitetura afetiva, conte histórias. Então, o que eu quis mostrar aí, nesse panorama de um ano atrás? 8 situações de ex-alunos que estudaram urbano, paisagismo, edificação, interiores, legislação, assim como vocês. E com toda essa bagagem, foram trilhando caminhos, né, diferentes e, sinceramente, eu vejo eles realizados, eu vejo eles vivendo, no sentido de terem renda das suas escolhas. E acho isso muito importante, imagino que todos queiram. Semestre passado, a gente teve 6 convidados. A única que não é ex-aluna da PUC, aí é a primeira, é a Márcia, foi uma colega minha de faculdade, mas que começou com essa consultoria criativa, está muito interessante. A segunda, no meio, aí na parte de cima da lâmina, a Juliana, trabalha desenvolvendo PPCI, Projetos de Prevenção contra Incêndio, e levantamentos as-built, então é o nicho onde ela encontrou. Essa dupla de cima, arquitetura legal e formalização da cidade, a Loira não foi nossa aluna, a Priscila, a Juliana foi nossa aluna na PUC. Essas duas são, assim, ó, fantásticas o conhecimento que elas têm na lei de aprovação. Já contratei para aprovarem também projetos meus e para conseguirem licença de obra para mim. Elas são ágeis, rápidas, elas têm a lei na ponta da língua. É uma coisa impressionante. Parecem 2 advogadas, mas por serem arquitetas, elas estudaram a lei, elas dominam a lei e elas fazem essa prestação de serviço para grandes. Eu sou cliente pequenininho, fichinha, grandes construtoras, elas que dão consultoria. Então, super bem também, crescendo muito essa sociedade. O Gustavo, que está ali embaixo, o Wayfinding Designer, das primeiras turmas, já está mais de 20... Não, já deve estar quase 20 anos formado, o Gustavo, e trabalha, então, com esse tema, o Wayfinding Design. Ele apresentou para a gente o caso do, acho que é Aquamotion, né? Esse novo empreendimento que abriu em Gramado. Não ouviram falar? Ele fez a sinalização. Não? Ai, como vocês estão por fora! Não viram? Toda hora estão divulgando agora. Quando vier para Gramado, tem que trazer roupa de banho, tem que trazer biquíni. Abriu um empreendimento, é um parque aquático.
cheio de piscinas e tobogãs. O Gustavo fez a parte de sinalização, e ele foi muito legal, o relato dele, ele contou como é que ele chegou na Serra Gaúcha. Ele propositalmente ele focou Gramado, Canela e a Serra nessa parte do Wayfinding Design, e está indo também super bem. Já finalizando essa descrição, né? A Adriana Lupe, o título que ela botou é Arquitetura Comercial e Projetos Residenciais para Alto Padrão. Não, o relato da Adriana foi incrível. Ela morava em Porto Alegre, ela decidiu que ela queria pegar clientes em Gramado, que ela queria morar em Gramado e Canela. Então, ela pegava todos os dias um ônibus, subia, ia para a Serra, distribuía cartão, fazia contatos, conseguiu um emprego para fiscalizar obras num grande condomínio. A partir disso, ela fez muitos contatos, uma baita rede de relacionamento. Hoje, ela tem o escritório dela, escritório grande, faz um monte de projetos de casas em condomínios, fez o projeto de revitalização da estação de trem ali de Canela, e está, nesse momento, incorporando também. Ela compra o terreno, faz o projeto, vai começar a vender edificações. O marido dela, essas mulheres estão arrasando, guris, Pedro e Matheus. O marido foi trabalhar com ela, ajudar na gestão, está indo super bem. E as outras duas queridas da última imagem são funcionárias públicas. Então, essa é a ideia. As duas são concursadas e trabalham na Secretaria de Obras Públicas do Estado. As duas foram alunas da arquitetura da PUC, e uma delas, a Annelise e a Alessandra. A Alessandra, quando se formou em arquitetura, depois ela cursou engenharia, se formou em engenharia. Aí, uma entrou na Secretaria de Obras, concursada como engenheira, outra como arquiteta, mas elas são super próximas, amigas, trabalham juntas e vieram trazer também essa experiência. Então, mostraram assim uma postura, um posicionamento do servidor público que a gente se orgulha. Eu pareço aqui uma mãe falando dos seus filhos, aposto que vocês estão pensando isso. Mas a verdade é que eu morro de satisfação de vê-los realizados e com produção. Não é fácil. A gente vive um momento, não interessa, e não é por causa de pandemia, é um momento onde é muita oferta, muitos arquitetos, muitos profissionais, e, ao mesmo tempo, desconhecimento, muitas vezes, da nossa profissão, menos valorização do que eu gostaria com relação à nossa profissão. Então, quero aqui engajar vocês nessa... Sim, é uma espécie de uma luta no sentido de sermos um grupo que está sempre batalhando para melhorar o valor do nosso trabalho. Então, encerro aqui a minha babação por todos esses ex-alunos, mas cada um trouxe uma história super legal. Então, terças-feiras, 19, 15, 20, 45, estamos aqui. Que seja momento de reflexão, de inspiração, que os sonhos de vocês se tornem realidade, temos que ter coragem para perseguir nossos sonhos. Nossos sonhos e loucuras, né, Pedro? Hoje eu falava, arquiteto lida com os sonhos e as loucuras das pessoas. Pensar a carreira tem um conceito bastante atual que eu aprendi na PUC, no momento em que o pessoal do escritório de carreiras, que acho que agora se chama PUC Carreiras, foi na sala de aula fazer uma apresentação, e eles trouxeram o seguinte conceito: o que é carreira? O que é carreira? O que é trajetória? Ou quando é que começa a carreira? Profissional, no caso, pessoal, profissional. Então, carreira é um caminho, e eu fiquei impressionada quando foi uma psicóloga que foi falar conosco, ela disse, vocês sabem quando que começa a carreira? Desde que a gente nasce, no jardim de infância. Se eu parar para pensar, não é de todo errado isso aí. Eu tenho amigos, conhecidos, amigas, ex-professores de escola e até amigos de jardim de infância que já foram meus clientes. Então, a rede de relacionamento, ela
no dia a dia da gente. Por isso que ali no início eu falei que a excelência não seja a exceção, seja a regra, que no dia a dia... Ué, o que aconteceu? Participantes? Não aconteceu nada? Veio um aviso para mim aqui. Tá, então tá bom. Não aconteceu nada. Ah, tá. Veio um aviso aqui na minha tela. Então, que essa construção, ela aconteça, sim, diariamente, em casa, nas nossas relações familiares. Não é por ser interesse, de que eu quero me mostrar para todos saberem que eu sou... Não, tem que ser verdadeiro. Tem que ser verdadeiro. A relação em casa, a relação com os amigos, a relação no ambiente de trabalho, a relação na universidade. Essa rede é o que vai contribuir para cada um de vocês poder, então, escolher, né, o seu caminho e ir colhendo ao longo aí do tempo os frutos. Às vezes não é tão rápido quanto a gente gostaria. Vários ex-alunos, né, sempre acompanhei e me procuram, e muito ansiosos, logo que se formam, as coisas demoram a acontecer. Mas demora a acontecer na arquitetura, na engenharia, no jornalismo, na nutrição, na psicologia. A gente precisa de um tempo. Então, façam o melhor e, aos pouquinhos, a gente colhe os frutos. Imagens, assim, claro, todo mundo quer, né? Na sua vida é isso, é subir degrau por degrau, atingir o que chamam de sucesso, mas, né, também teria que ver o que é, né? O sucesso é ser feliz, é viver bem, é poder fazer o que gosta, enfim. São ilustrações, né, que estão muito associadas aí ao que a gente vê. Certamente, em todas essas ilustrações tem ali um cifrão, né, um saquinho, né, de dinheiro com um cifrãozinho. Nós temos também pessoas, relacionamentos, cafés, muitos números, gráficos e muitos sonhos, né? Então, uma coisa assim lúdica também. Muitas dúvidas, muitas dúvidas. É normal, isso aí é da nossa essência aí do ser humano. E desejos, né? Desejos do que se quer. De novo, aparece ali o dinheirinho, a lâmpada, né? As nossas ideias. Como a gente é cheio de ideias, né? Arquitetos, a gente é muito estimulado a ter ideias durante a formação. Então, volto aqui de novo ao PUC Carreira. Se alguém não conhece, acho que vale a pena. Vocês estão numa universidade que oferece aí uma série de oportunidades para poder conversar sobre o mundo do trabalho, né? Então, tem uma complexidade na nossa formação de arquitetos, fazer projetos de urbano, de paisagismo, de edificação, de interiores, em todas as escalas de design. Talvez não sobre tanto tempo para a gente começar a pensar no mundo do trabalho, no futuro. Aproveitem, eu costumo incentivar muito que aproveitem as disciplinas eletivas para cursar em outras escolas, escola de negócios. Acho que é uma super oportunidade também, buscarem aí disciplinas que tratem de empreendedorismo, de marketing, que possam complementar a formação de vocês. O PUC Carreiras tem uma série de videozinhos, alguns interessantes, outros não são tão profundos, mas um minutinho aí de conversa. E eu fiquei também com vontade de trazer algum para a gente assistir juntos. Aí estava olhando os temas, né? Então, eles falam sobre questão profissão, dinheiro, orientação profissional, criatividade. Me chamou a atenção esse fit cultural. Acho que aí a gente começa a ter uma fala um pouquinho diferente do nosso dia a dia. Acho que a gente pode assistir juntos. Não é nem um minutinho, é bem jogo rápido. Oi, eu sou a Karine do PUC Carreiras e hoje eu vou falar um pouquinho sobre fit cultural. O fit cultural é algo que diz que a cultura
de uma organização está em harmonia com os objetivos de vida e com os ideais do candidato. É quando o candidato possui ideias alinhadas com a visão, com a missão e com os valores da empresa. Várias características são consideradas para uma pessoa ser contratada, que são questões que vão além do currículo, como as que definem você como pessoa. Envolvem os valores, as crenças, a postura, o comportamento e os objetivos de vida. Dessa forma, os recrutadores terão melhor clareza se você se encaixa ou não no perfil profissional desejado pela empresa. Muitas vezes essas questões são características que nem sempre são verbalizadas pelo candidato. Então, uma dica é que você fale sobre os seus objetivos pessoais, profissionais, metas a serem alcançadas e hobbies que você gosta de fazer. Achei legal essa fala, né? E a gente sabe, né, que muitos arquitetos vão ser empreendedores e vão ser autônomos ou vão ter suas próprias empresas, mas alguns vão participar de seleção, participar de concorrências por uma vaga, e cada vez mais é sabido, né, que além da competência, do conhecimento, a relação interpessoal é fundamental. Então, achei legal, acho que vai ao encontro aí do que a gente vem falando também na disciplina, falar sobre os gostos, se conhecer. Eu acho que tem uma coisa importante aí na fala dessa menina do PUC Carreiras, que é se conhecer, cada um, saber aonde quer chegar, quais suas intenções, não faz mal que mude depois, né? Mas fazer essa reflexão e, enfim, me chamou a atenção, né? Fit cultural era um termo novo para mim, não sei para vocês, mas eu acho que a gente tem que estar ligado, assim, tem muitos termos nessa área, marketing, empreendedorismo, vai participar de uma entrevista, muitas vezes quem vai estar selecionando um candidato não é arquiteto, é de outra área, então para deixar vocês aí ligados nesse termo. E aí tem outros videozinhos, mas o que eu acho mais legal seria vocês até se informarem de algum programa para fazer alguma mentoria, algo rápido, mas que ajude e que obrigue, obrigue no bom sentido, a pensar aí sobre metas, objetivos e traçar, vamos dizer, alguma estratégia aí pensando no futuro, no mundo do trabalho. Uma outra matéria curiosa, interessante, imagino que vocês percebam também isso, é o que se fala de carreira, ontem, hoje e amanhã, sendo que o amanhã já é hoje, né? Então, o amanhã é hoje, é uma frase muito forte no Museu do Amanhã, lá no Rio, né? Desde o momento que tu ingressa lá no Museu do Amanhã, é uma instalação fantástica em termos de tecnologia, e o tempo todo eles dizem, o amanhã é hoje. E é uma realidade, tudo muito rápido, e a gente vai se adaptando e não dá para esperar, não dá para esperar. Então, eles têm duas colunas nessa lâmina que falam um pouquinho, né, da questão do mundo do trabalho de uns anos atrás. Talvez a geração dos pais de vocês, não sei, mas dos avós, certamente, né, aonde tinha no emprego uma estabilidade e que hoje sabemos, não existe isso. Em parte, nem os jovens, a maioria dos jovens nem quer isso, mas isso é uma realidade. Então, a gente vê até em filmes, em vídeos, em alguns documentários mostrando, né? O principal projeto de vida profissional de uma pessoa era ingressar, trabalhar, aposentar-se numa mesma empresa e ir subindo, né, galgando degraus nessa empresa, que é o segundo item, progressão linear vertical. E ainda o terceiro item, com benefícios assegurados. Então, a pessoa tinha seguro, plano de saúde, plano de aposentadoria, uma série de questões. Então, a gente, me incluo junto com vocês nessa, a gente vive, né, uma época de muito mais incerteza. Entretanto, a gente se sente, eu me sinto, né, motivada, é o que diz ali, pela busca de desafios, de realizações e até por passar, né,
por diversas empresas. Até eu diria que quem está na área acadêmica, aí me enquadro nesse aspecto, a gente até tem assim, uma trajetória um pouco mais linear, mas realmente quem trabalha em empresas, eu vejo assim, os jovens profissionais mudando muito, né, de trabalho. Acho que esse movimento vocês devem fazer nos estágios também, mudar de estágios, aumentar a experiência, aumentar a rede de relacionamento, né? Então, pipocar nos estágios, vejo isso como algo super positivo e que vai preparar vocês para enfrentarem aí, eventualmente, no futuro, não ficar assim esperando, né, uma estabilidade. Depois fala assim, ó, assim como antigamente a progressão era linear e vertical, ela agora ela pode ser descontinuada, ela pode ser horizontal. Uma pessoa desempenha vários papéis dentro de uma empresa. E é verdade, a gente é multitarefas, né? Vocês já são treinados para serem multitarefas e a geração um pouquinho mais velha que a de vocês, na marra também, né? Está treinado aí para ser multitarefas. Com relação a benefícios, né? A gente tem que se organizar, pensando assim, o profissional no Brasil, se organizar, pensar no futuro, né? Tem muita gente que diz que mais no futuro não vai mais existir aposentadoria pelo governo, tem um monte de plano de previdência privada, a gente não sabe o que vai acontecer. Mas também foi uma escolha que eu fiz trazer um pouco essa reflexão para vocês ainda antes de saírem da graduação, para que isso entre, né, na preocupação do planejamento, para que vocês possam, assim, o que vai fazer com que vocês se sintam realizados depois de cursar uma faculdade tão exigente como é a nossa, a arquitetura, né? Que vocês consigam se realizar profissionalmente, ter uma boa remuneração, constituir família, pagar a PUC para os filhos, hein? Não é fácil, não é fácil. Ter filhos, os gastos, universidade. Então, tudo isso, vocês vão ver que eu falo muito isso, por exemplo, sobre cifras. Tem aula que a gente fala de honorários, já vou dar um spoiler aqui. Eu pergunto se vocês sabem o preço da conta da luz da casa de vocês. O que os pais de vocês pagam de condomínio, de aluguel? Então, é trazer um pouquinho para uma realidade, mas no bom sentido, para estimular, para fortalecer. Às vezes, trazer para a realidade assusta um pouquinho no começo, mas a pior coisa é a gente ser alienado. O alienado, às vezes, é mais feliz, tá? Desculpa, vou dizer para vocês. A ignorância, às vezes, deixa a gente mais feliz. Mas não vamos ser ignorantes, não vamos ser alienados, vamos saber enfrentar e viver bem. Então, falando ainda sobre carreira, né? O que se valorizava há um tempo atrás? Lealdade, empenho, eficiência. O que se valoriza muito hoje? Criatividade. Acho que os arquitetos têm um treinamento, a universidade, a faculdade de arquitetura dá para os arquitetos uma capacidade de adaptação. Olha o que diz ali na coluna. Capacidade de adaptação, atuação em equipe. Não é fácil o trabalho em grupo. Dá rolo, dá briga. Tem aquele que não faz nada. A gente sabe, não sou boba. Também já fui estudante, também já fiz trabalho em equipe. Mas o estudante de arquitetura exercita muito isso. O estudante de arquitetura, ele é proativo, ele tem resiliência. Uma qualidade importante hoje, ter espírito de liderança e a habilidade para se relacionar. Então, num primeiro momento, que a gente se relacione aqui através das nossas telas de computador, que muito em breve a gente possa aí se relacionar lá nos corredores da Politécnica. Então, o que mais que eu acho interessante de ressaltar? Antigamente se pensava, né, a carreira era da empresa e a pessoa passava, né, pela empresa. Hoje a carreira é do profissional, então é o currículo de cada um, né? Então cada um assume essa responsabilidade pelo seu desenvolvimento.
É muito mais a ideia dos trabalhos em parceria, dos trabalhos de colaboração. E o último item que fala assim, né, o sucesso na carreira era medido pelo nível que o funcionário avançava na hierarquia da organização. E hoje, o chamado, né, o dito sucesso na carreira, tem vários indicadores. E é o próprio indivíduo que define. Satisfação, realização, são indicadores que hoje são muito importantes. Então, para a gente também pensar sobre esses aspectos. Nossos exercícios T1, T2 e T3. T1 em grupo é um seminário sobre a lei do CAL, principal lei que a gente vai estudar, a 12.378 de 2010, que é a lei que todos nós, então, devemos atender e cumprir enquanto fizermos o exercício da profissão. Não é nada muito extenso e todos vão ler toda a lei. E em grupos, cada grupo vai apresentar uma parte da lei para a turma. Tá? Trabalho 2, elaboração de documento, contrato de prestação de serviços, RRT, cálculo de honorários, vamos falar sobre isso. Trabalho 3, aqui botei entrevista em loco, mas tem que atualizar, claro que vai ser online, para conhecermos aí entidades de classe. CAL, olha quantos temos. CAL, SAERGS, FNA, IAB, AI, ASBEA, ABEA, ABAP. E desde o ano passado eu incluí ainda internacionais. A RIBA, que é o Instituto Britânico, e a AIA, que é o Instituto Americano. Bem interessante. E no semestre passado, um aluno que estava cursando a disciplina é estagiário de uma arquiteta nos Estados Unidos, que participa da AIA. Tudo isso, características muito atuais, num período de pandemia. Ele tinha um contato de uma brasileira que está nos Estados Unidos, está fazendo esse estágio, e o mais importante, que foi o que eu disse, ganhando em dólares. Foi uma brincadeira que eu fiz com ele. Ele riu e deixou em aberto. Não me disse claramente se está ganhando em dólares, né? Eu queria saber. Então, assim, imaginem que as leis do nosso país são inúmeras. Ia ser uma sacanagem fazer prova, né? Sobre OTL, legislação. Constituição da República Federativa do Brasil. Esses arquivos todos em PDF vão estar, já estão, eu tenho que habilitar no Moodle para vocês. Não deixem de baixar, que nem eu repito, não tem sentido, não vai ter prova, mas vocês têm que ter em algum momento da vida, e acho que agora seria o melhor momento, aproveitar essa oportunidade da disciplina, ter contato com esses documentos. E daqui a pouco eu vou dizer por quê. Por que ter contato? Constituição da República Federativa do Brasil, Código Civil Brasileiro, Código de Defesa do Consumidor. Aí alguns vão dizer, ó, o que eu tenho a ver com o Código de Defesa do Consumidor? Pior que tem. Quem for trabalhar, for ser um prestador de serviço. A Lei das Licitações, que é a 8666. Um outro documento, Estatuto da Cidade, tem tudo a ver. Eu tenho até que me informar, não sei se vocês chegam a trabalhar com esse documento nas disciplinas de urbano ou de planejamento, mas tem tudo a ver com o trabalho do arquiteto. Uma lei, de certa forma, recente, que é essa que fala da norma de desempenho. Quando eu digo recente, ela deve ter uns 4, 5 anos, mas logo que ela foi lançada, foi muito debatida entre os profissionais arquitetos. As entidades de classe fizeram muitos mini-cursos, palestras, esclarecimentos, para que os arquitetos se adaptassem aí para atender a lei. Então, não é uma escolha. Nós temos que atender às leis, conhecendo ou não. Já pensou que sacanagem? Não é uma escolha. Será que... Eu fico pensando se todos vocês sabiam disso. Vou passar para uma... Deixa eu
mostrar uma lâmina que me surpreendeu há uns anos atrás, que é o seguinte: na área do direito, diz o seguinte, está na Constituição do Brasil. Ninguém se escusa de cumprir a lei alegando que não a conhece. Então, em outras palavras, é proibido descumprir a lei. A Constituição tem mais de 600 páginas, nós temos que cumpri-la. Quem de nós leu a Constituição até este momento? Mas é interessante se a gente for parar para pensar. Então, claro, ler, né, fazer leitura de leis é maçante, mas o conhecimento nos permite exercer nosso papel como profissionais, como cidadãos, melhor. E isso, então, a lei diz que temos que conhecer a lei, ou que mesmo que a gente não conheça, a gente tem que cumprir, porque nunca a gente vai poder usar como justificativa. Ah, mas eu não sabia. E isso vale também para a lei do CAL. Se alguém, né, faz alguma conduta equivocada na área de arquitetura, não vai poder usar a desculpa, mas eu não sabia. Bom, mas não é para assustar. Essa aula não é para assustar vocês. Ó, Constituição. Então, o que eu boto ali? São 508 páginas, que é um conjunto, então, de leis, de normas e de regras de um país, uma Constituição, né? De um país ou de uma instituição. Ela regula e organiza o funcionamento do Estado. É a lei máxima que limita poderes e define os direitos e deveres dos cidadãos. Todos nós temos que atender à Constituição. Então, sei lá, um exemplo, né? A Constituição começa dizendo isso aqui: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo seus brasileiros, aos estrangeiros residentes no país, a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos seguintes termos: homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude da lei. E por aí vai. Tá? Então, é importante esse conhecimento. Não é saber tudo, mas, por enquanto, já está bom. Saber que existe, baixar o PDF, olhar o índice para ver os temas, os assuntos, e estar ciente, né, de que é uma lei, é um documento que temos que ter conhecimento. Outro documento importante, Código Civil Brasileiro. Então, é um conjunto ordenado, sistematizado de normas do Fórum do Direito Privado. São normas que regulam as relações civis das pessoas físicas, jurídicas, privadas ou públicas. É um documento de 616 páginas. Por exemplo, lembram, em alguma disciplina de ateliê, que os professores disseram: não pode abrir janela sobre a divisa do terreno. Lembram disso? Tá. Quem não está fazendo que sim, eu vou fazer de conta que eu não vi. Isso aí não diz no Código de Obras. Por quê? Porque diz no Código Civil. Então, tem algumas questões que têm a ver com a nossa profissão e com decisões até de projeto que não estão nas leis da arquitetura, porque elas são maiores que as leis do nosso Código de Edificações, são leis que falam das relações entre as pessoas. Então, para não ferir a privacidade do teu vizinho, né, numa divisa entre lotes, ninguém pode construir janela. Aí o que o código, daí sim, de edificação diz? Não, tu tem que deixar um afastamento de 1,5 metro se for uma janela de serviço,
Se for uma janela de um ambiente tipo sala-dormitório, é um pouquinho maior, entra lá nas tabelas e olha, entenderam? Mas o Código Civil, ele fala uma série de questões que tem a ver com o nosso trabalho. Para hoje eu trouxe esse exemplo que na pandemia, agora nessa época final de vacinação, foi muito curioso. Ó. O que diz o Código Civil? O domicílio da pessoa é o lugar onde ela estabelece a sua residência. Por que deu esse debate na vacina, né? Principalmente os professores. Tem professor que mora em Canoas, mas trabalha na PUC em Porto Alegre. E a vacinação liberou antes num lugar do que em outro. E só uma curiosidade para contar para vocês. Aí o professor, então, mora em Canoas, foi tentar se vacinar em Canoas. Aí disseram não. Por quê? Porque ele tem domicílio em Canoas. Aí não deram a vacina dele no posto, não, tu tem que te vacinar em Porto Alegre, porque tu trabalha em Porto Alegre. Então, são algumas questões aí que a gente pode ler. A gente só vai poder discutir esse assunto se a gente tiver conhecimento do que diz na lei. Então, também, ó, é também domicílio de pessoa natural, quanto às relações concernentes à profissão, o local onde esta é exercida. Então, vejam que eu falei antes, é interpretação da lei. Aí, esse professor botou no grupo de professores, né? Foi um professor da engenharia. E ele disse assim, não, agora estou preocupado porque eu vou chegar lá em Porto Alegre e vão dizer que eu trabalho em Porto Alegre, mas moro em Canoas, que eu tenho que tomar vacina em Canoas. Então, a gente, muitas vezes, se não tiver conhecimento da lei, se não souber argumentar, a gente tem que se submeter ao que muitas vezes as pessoas vão nos impor. Então, só mais um exemplo de mostrar como a gente acaba sendo afetado pela Constituição, pelo Código Civil e essa frase, ninguém se escusa de cumprir a lei alegando que não a conhece. Aquela história, mas eu não sabia. Não adianta, tá? E o Código de Defesa do Consumidor, né? Então, de novo, são normas, estabelece direitos dos consumidores e deveres dos fornecedores de produtos e serviços. Um arquiteto é um fornecedor de serviço. Tanto que uma proposta, um contrato, também se chama proposta comercial ou proposta de prestação de serviços. Então, ter algum conhecimento também é importante, até na elaboração desse documento, que vai dizer sobre direitos do cliente e do arquiteto, deveres do cliente e do arquiteto, condições, em que momento que a gente pode rescindir um contrato, né? Essa questão acaba nos impactando. A gente, como arquitetos, a gente especifica muitos produtos. Então, também, a gente saber qual a posição correta quando especifica um produto, o cliente vai e compra, se arrependeu, quer devolver, tem prazo para isso. É diferente uma compra feita online de uma compra feita pessoalmente. Não é o caso da gente discutir isso, mas como curiosidade, uma compra feita online é muito mais rápido e fácil a tramitação de tu devolver o produto do que a compra feita presencial. A compra feita presencial, ela engessa muito mais o consumidor, no sentido de que ele foi, ele olhou, ele escolheu, ele viu, ele tocou. Então, é um pouquinho mais complicado devolver, desistir da compra, pedir o dinheiro de volta. Mas, enfim, não é para a gente discutir essa questão, só para chamar a atenção de vocês que essas questões vão fazer parte da vida aí de quem atuar na prestação de serviço. A Lei 8666 é uma lei que trata das licitações, né? Grandes projetos, grandes obras são feitas mediante licitações. Então, eventualmente, se alguém for para essa área, né, tem que ter bagagem, tem que ter currículo. Muitas vezes, algum de vocês pode querer se associar a alguma outra empresa para participar de licitações. E uma curiosidade, que não sei se vocês sabem, um concurso público de projeto
Não é um concurso para ser funcionário público, é um concurso de projeto, ele é uma modalidade de licitação. Então, o IAB, Instituto de Arquitetos do Brasil, defendeu durante muitos anos, eu não tenho ouvido muito essa conversa agora no IAB, mas o IAB é um grande defensor de que, para escolher projetos de obras públicas, ao invés de convidar expertises no assunto, se abra concursos públicos de projeto, onde profissionais montam equipes, participam livremente e, eventualmente, vai ser vencedor, vai ser a proposta vencedora, não a de menor preço, mas não a da equipe com mais currículo, mas a melhor proposta em termos de projeto. Entendem isso que eu estou falando? Essa é a lei das licitações. O Estatuto da Cidade, também um documento mais ou menos recente, de 2012. Por exemplo, né, no Estatuto da Cidade fala assuntos, por exemplo, do uso capião. Aquele que possuir sua área de edificação urbana de até tal metragem, por tanto tempo, ininterruptamente, sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. Falando aí sobre o uso capião. Então, tudo está normatizado, tudo está especificado e a gente tem que saber aonde procurar a informação. De novo, não estou imaginando que vocês vão ler as 86 páginas do Estatuto da Cidade, mas quero que vocês saibam que existe esse documento que fala sobre plano diretor, que fala sobre questões dos arquitetos. E esse é o último que eu trago hoje, porque é um documento importante, é uma norma de desempenho, que é a NBR 15.575. O CAL, a ASBEA, que é a Associação Brasileira de Escritórios de Arquitetura, eles elaboraram uma série de documentos para auxiliar os profissionais a cumprir a norma. No momento em que é uma NBR, por ser NBR, a gente tem que cumprir, assim como a NBR 9050. Então, essa norma de desempenho, ela fala de dimensões mínimas dos ambientes, ventilações mínimas dos ambientes, iluminação mínima dos ambientes em relação a lux, né, e ao uso, em relação ao uso. Ela fala quanto tempo tem que durar os materiais que a gente, projetista, especifica para as edificações. Então, tudo isso que eu estou falando hoje é a responsabilidade. Onde é que nós vamos chegar com essa história toda? Não é para assustar, mas é para mostrar para vocês a complexidade do nosso trabalho, a responsabilidade de cada um de vocês, que juntos a gente batalhe por honorários mais justos para os profissionais que têm tanta responsabilidade e que têm que ter um domínio de tantos assuntos, e a gente está lidando, né, com a qualidade de vida das pessoas. Então, por exemplo, né, a norma de desempenho fala sobre segurança, né, a questão estrutural, contra fogo, habitabilidade, desempenho térmico, desempenho acústico, desempenho lumínico. Nessa norma, as janelas que a gente especifica têm que atender determinadas vedação de determinados decibéis. Então, o fornecedor tem que dar essa informação, mas a gente tem que estar atento. Acho que essa é a palavra-chave, assim. Sejam arquitetos, e olha como é difícil a nossa profissão, criativos, motivados, que fazem coisas bonitas, mas atentos, precisos, que cuidem dos números, que cuidem da qualidade, da segurança. Eu acho que quando a gente tem essa dimensão, ao mesmo tempo que é encantador, né? Não sei, a gente se apaixona realmente, é muito encantador, mas é desafiador, é assustador. A gente não é que nem um médico que lida com a vida da pessoa, mas olha, a gente lida
com a qualidade da vida da pessoa, bom, com a vida também, muitas vezes, né? Dependendo da responsabilidade civil. Tá? Então, questão de sustentabilidade. Então, por exemplo, ó, o que diz nessa lei do desempenho? Que os projetistas devem estabelecer a vida útil de projeto de cada sistema que contém, né, a edificação. Então, por exemplo, as especificações, o sistema estrutural tem que ter uma vida útil mínima de 50 anos, maior ou igual. Os pisos internos, uma vida útil maior ou igual a 13 anos. Vedações, coberturas, instalações hidrossanitárias. Então, essa norma, a gente sempre soube, né, que o arquiteto tem que fazer, especificar produtos de qualidade. A questão toda é que agora existe uma norma que diz que é obrigação e responsabilidade. Então, não saiam de um curso de arquitetura sem saber que existe a norma de desempenho. Alguém, nos seus estágios, já teve contato com essa norma? Eu acho que ela é pouco falada, né, na academia, e então fica aí para vocês esse alerta. E a nossa lei, a lei do CAL, que é a 12.378 de 2010. Todo mundo sabe o que é o CAL? Que eu falo tanto CAL, desde o início da aula. Nosso conselho, né? Vou deixar como tema de casa para vocês assistirem esse vídeo que fala o que é o CAL, o papel do CAL. 1 minutinho. Super, super bem feito, super leve. O trabalho 1, que é sobre a lei do CAL, eu tenho vários exemplos legais de colegas de vocês que apresentaram aí os seus artigos que eu posso depois disponibilizar. Mais um documento importante, o Código de Ética e Disciplina para Arquitetos e Urbanistas. Todo esse material já em PDF, vou entregar mastigadinho lá no Moodle. Baixem. Hoje mesmo, quando terminar a aula, abram nos seus HDs externos, notebooks, na nuvem, a pasta OTL. Cris. Não, tô brincando, não precisa botar o Cris. Só OTL. OTL tá bom. E baixem ali os PDFs todos, esse material. E bota assim, OTL, e pode botar para ver após a formatura, para rever após formatura, pós-colação de grau. E que vocês fiquem atentos a esses conteúdos. Então, para quem está mais no início, no meio do curso, faz menos sentido agora essa minha fala, mas vai fazer todo sentido, a famosa vai cair a ficha quando forem ingressar no mundo do trabalho. Então, pastinha OTL, underline, Cris. Não, tô brincando, só OTL. Para rever no futuro. Esse manual do arquiteto urbanista, um livrinho divertido, ilustrado, bonitinho. Estou dizendo, a gente gosta de coisa bonita. Desenhado, ilustrado, com seriedade, com atenção, né? Bom, o manual do arquiteto, outro documento que vale a pena, a gente vai olhar na próxima aula um pouquinho dele. Outro material que até 2019 o CAL lançava anualmente, e eu acredito que 2022 vai ter novamente, o anuário. São dados do exercício profissional no Brasil. Muito interessante. Vamos ver um pouquinho, mesmo sendo os dados de 2019, vou trazer na aula que vem. Quantos somos no Rio Grande do Sul arquitetos? Quantos somos arquitetos no Brasil? Quantos somos estudantes de arquitetura, faculdades? Números, crescimento da profissão, prêmios dos arquitetos, uma série de conteúdos interessantes. Rapidamente vou passar aqui. Essa apresentação, talvez alguns já tenham visto, porque eu, de vez em quando, eu pego ela para passar. Aproveite seu tempo da melhor forma possível e na faculdade dê o seu melhor.
Eu acredito nisso e podem ter certeza, se eu estou dizendo isso é porque, de alguma forma, eu gostaria que tivessem me dito, ou alguém me disse e eu nunca esqueci. Então, estou trazendo para vocês. Mantenham a saúde física e mental. Não é porque eu estou dizendo que eu consigo fazer, mas eu tento, estou sempre tentando. Então, que a gente seja, né, que a gente consiga estar em pleno funcionamento. Tem horas que dá um tilt, mas vamos tentar. Saúde física, saúde mental. Dormir bem. Já era aquela história de que estudante de arquitetura é zumbi, de que não dorme, de que vira noite. É comprovado, não é saudável, não faz bem. Volta no primeiro item, aproveite bem o seu tempo e durma bem, tá? E exercite-se. Eu deveria estar me exercitando muito mais, aí é o tempo, é não sei o quê. Como tem estudante de arquitetura que, antes da faculdade eu fazia balé, antes da faculdade eu fazia patinação. Não. Eu parei quando eu era estudante. Não quero que vocês parem. Quero que vocês sigam fazendo o que vocês gostam. Durmam e exercitem-se. Seja um bom colega de trabalho na faculdade. Deixe uma boa impressão. Vou dizer para vocês, eu era uma boa estudante. E eu tenho certeza que foi isso que me convidaram há 23 anos atrás para dar aula na PUC, gente. E eu nunca saí de lá, eu sou super realizada, porque eu era uma boa aluna e porque eles queriam montar um curso com professores mais experientes e formar professores mais novos. E nessa, eu considero uma sorte. Mas eu digo para vocês, deixem uma boa impressão. A gente nem se dá conta, mas, de alguma forma, eu deixei uma boa impressão. E outra coisa, vários ex-alunos que passaram por mim e que deixaram uma boa impressão, que satisfação, eu e todos os outros professores, a gente tem satisfação em indicar, em passar trabalho, em convidar para participar até de atividades remuneradas, não é só para os OTL que eles vêm, queridos, não ganham nada, só vêm, fazem palestra, ficam felizes, compartilham. Vocês vão ver, o pessoal que vem no OTL fala tudo. Eles deixam celular, eles deixam e-mail, eles ficam à disposição para os alunos se tiverem dúvidas. É uma coisa, assim, coisa mais querida. Mas, realmente, para participar do OTL, a gente não tem remuneração prevista. Mas tem outras atividades, já convidei vários ex-alunos para atividades remuneradas, por entender que valia a pena, que eram merecedores. Respeite os outros, o espaço de cada um, construa sua rede de amigos na faculdade, fora da faculdade, em todos os ambientes. Rede de relacionamento, network, é uma palavra fundamental. Mantenha opções em aberto. Arquiteto não pode ser assim, visão estreita. Arquiteto olha o mundo e está vendo oportunidade em tudo. Bom, então, hoje, o que eu apresentei para vocês, alguns a gente vai ver um pouquinho mais na próxima aula, outros vão estar disponíveis lá no Moodle. Ainda falando sobre o CAL, o site do CAL tem muito material em PDF bom, a maioria, assim, que eu achei mais interessante, eu já baixei para vocês. Mas é importante vocês saberem, porque isso vai ser atualizado. A pastinha OTL de vocês, daqui a 1, 2 anos, que vai estar lá a pastinha, né? OTL_Cris, vocês vão olhar, mas vocês podem querer continuar alimentando essa pastinha com outros, né, artigos e textos mais recentes. Na parte de news, que nem eu disse, a newsletter do CAL é muito legal, traz muita novidade, muitos temas atuais, né, que estão sendo debatidos. Os vídeos do CAL durante a pandemia, incentivando que as pessoas contratem o arquiteto, nota 10. E eu vou dizer para vocês, teve muita demanda para arquiteto, e ainda tem. As pessoas passaram a olhar o profissional arquiteto como alguém que pode contribuir para melhorar a sua vida. Isso é muito legal. Isso aconteceu, eu acredito, pelo que eu li, mundialmente. E aqui, muito próximo de nós, estou afirmando para vocês. As pessoas passaram a recorrer muito mais ao profissional arquiteto. E esses vídeos
ficaram super bons e é o tipo da iniciativa legal para a gente pipocar nas nossas redes, para a gente divulgar junto com o conselho, para as pessoas verem as transformações que os arquitetos podem fazer. Tá? Então, tudo isso aqui, ó, arquitetura e urbanismo, direito de todos, investimento em campanha pela valorização profissional, o CAL-RS fez um material show. Outro material muito legal que o CAL sempre façam os vídeos do Dia do Arquiteto Urbanista. São vídeos bem feitos, bem produzidos, bonitos de ver, emocionante. A gente se emociona, claro, a gente é arquiteto, mas é bonito de divulgar. E do Hotel Talks, eu queria só, para encerrar hoje, não vou mais prender vocês, dizer que ainda não tenho confirmações, mas está na minha mira, estão na minha mira, 3 ex-alunos. Uma ex-aluna que está morando em Moçambique e trabalhando como arquitetura, ela se formou, vendeu tudo, mas eu não vou falar mais nada, que eu quero ouvir essa história dela. Foi morar na África e está trabalhando. Uma outra aluna que casou também com um outro aluno, não estou incentivando nada, só estou relatando. Estão morando em Londres. Tudo isso, eu sou um perigo, tudo isso eu acompanho nas redes sociais. Ninguém vem me contar. Mas aí eu vou lá e puxo e trago, porque eu quero saber, sou curiosa, gosto de história. Então, esse casal. E uma terceira aluna, que quando eu vi também, sempre acompanhava redes sociais, nas baladas, as festas, amigas, não sei o quê, pôr do sol. Quando eu vi curso de especialização em Xangai, na China. Opa! Visitando uns lugares super legais. Não sei como é que ela descobriu. Quero trazer esses 3, toda essa vibe internacional esse semestre. Trazer esse pessoal aí que teve... Sim, que teve coragem, ousadia, sei lá, vamos ver o que levou eles, né, para esses rumos e, de novo, que isso sirva aí para sacudir cada um de vocês, para quem quiser. Tem gente que não quer, tem gente que está feliz, que quer ficar no seu canto. Tudo bem também. Então, hoje eu tinha preparado esse material, vamos parar aqui de compartilhar e de gravar.